Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje iremos falar de prosa romântica. Pessoal, no século XIX o romantismo foi dividido em dois momentos. Teve a poesia, mas também teve a produção de romances românticos. Não sabe o que é isso? Tá estudando para o vestibular? Então você precisa ver essa aula. Chega mais! Muito bem, pessoal. Preparei aqui o quadrinho com um breve resumo de prosa romântica para vocês. Verifique por que estudamos a prosa romântica na segunda etapa do romantismo. O romantismo ele vai se desenvolver principalmente ao longo do século XIX no Brasil. No entanto, a prosa começa atrasada, em 1844. Por quê? Porque o tipo de texto em prosa que vai se destacar ao romantismo no Brasil, que é o romance, uma narrativa longa em prosa, precisava de um certo desenvolvimento educacional da sociedade para poder aprender a ler esses livros. Lembre-se que o Brasil tinha acabado de se tornar independente. As primeiras universidades do Brasil surgem nesse período. Então, o público consumidor de arte literária passa a surgir no Brasil somente ao século XIX. Mas era necessário fazer com que as pessoas aprendessem a gostar de ler. E aí, então, o Brasil copiou um método chamado folhetim europeu. Lá na Europa, pessoal, eles já tinham passado por isso, por essa condição de passar de um público leigo para um público leitor. O Brasil utiliza o mesmo método, que era lançar os livros dentro de jornais, para fazer com que as pessoas lessem diariamente esses jornais e pouco a pouco aprendessem a ler. Não aprender a ler, aprender a gostar de ler, né? Porque a pessoa pode saber ler e não ler. Então, naquela época já tínhamos leitores, mas não tínhamos um público leitor que vai consumir essa arte. Vale salientar, pessoal, que o século XIX é um século de grande desenvolvimento do capitalismo. Então, os textos literários passam a ter uma função econômica, social a partir daqui, viu? O autor só passa a receber por sua produção a partir do romantismo. Então, é o romantismo a partir dos avanços do capitalismo, Revolução Francesa, independência do Brasil, que vai dar preço aos livros. E os livros passam a ser vendidos na sociedade brasileira. Mas para que eles pudessem ser vendidos, precisava ter público, gente para ler. E quem criou esse público? O folhetim europeu. O que era o folhetim? Era o seguinte, eu tinha um jornal e eu queria fazer com que esse jornal agradasse mais o meu público. O que foi que eu fiz? Comecei a procurar autores que queriam lançar suas obras, mas não tinham editoras para lançar. Então eu contratei essas pessoas para escrever suas obras dentro do meu jornal. Todos os dias o jornal circulava na sociedade e vinha ali naquele jornal um capítulo do meu livro. E aí então esse livro era lido pelo público que ia pouco a pouco gostando de ler, porque cada dia tinha um capítulo. Ah, professor, é tipo telenovela. Exatamente, pessoal. Naquela época não tinha TV, né? Então a telenovela não era a telenovela, era o folhetim, era o livro dividido por partes dentro do jornal. Pouco a pouco a pessoa ia se envolvendo com o enredo e aí terminava gostando de ler. Falava para outra pessoa que leu aquele livro, terminava divulgando a obra e assim se formou o que chamamos de público leitor. Então, o folhetim europeu foi o método usado para que os livros parecessem novelas e fossem lançados dentro dos jornais. Esses livros tinham enredo idealizado, foco no casamento, temáticas emocionais, personagens idealizados e o eventual final feliz, que é tipicamente romântico. Todos esses autores seguiram esses parâmetros e foram um sucesso ao longo do século XIX. Os textos da prosa romântica são divididos em 4 temas, que são as tendências do romantismo, certo? Os temas são esses: temática urbana, temática regional, temática histórica e temática indianista. O nome já define, não é, pessoal? Temática urbana focaliza a vida social da burguesia do século XIX no Brasil. Temática regional volta-se para os costumes do homem do interior do Brasil do século XIX. Produção histórica, aí essa é do passado, viu? Vai remeter ao histórico, ao passado brasileiro, tentando contar essas histórias do passado de um modo idealizado para gerar nas pessoas o sentimento de amor à pátria. Indianista é aquela que coloca o índio como herói nacional. Dentro do romantismo, tanto a poesia quanto a prosa se utilizaram do índio como herói nacional, substituindo
o herói europeu, que era o cavaleiro medieval, deixando a obra mais brasileira. O índio passa a ser uma contribuição brasileira para o romantismo mundial. O índio é o herói representativo de nossa identidade cultural. Aqui no romantismo nós teremos autores ligados a cada uma dessas tendências. Produção urbana, os destaques: Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida. Joaquim Manuel de Macedo foi o introdutor desse romantismo no Brasil. Em 1844, ele escreveu em formato de folhetim o livro A Moreninha. Manuel Antônio de Almeida escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, livro bem especial porque ele tem o primeiro pícaro, o primeiro anti-herói da literatura nacional, uma figura chamada Leonardinho, ok? Na produção regional nós temos o Bernardo Guimarães, o Visconde de Tuné e o Franklin Távora. Qual era o interesse dessas obras regionais? Focalizar a vida do homem do interior. Por quê, professor? Porque sentia a necessidade, o público do litoral, que era o público leitor, de conhecer o restante do Brasil. Então, como muitos deles não tinham condições de se locomover, eles faziam isso viajando nos textos literários. Bernardo Guimarães gostava de reproduzir aspectos ligados a Minas Gerais, a Goiás, em suas obras. Franklin Távora representou o interior do Mato Grosso. Visconde de Tuné, viu, galera? Visconde de Tuné, o interior do Mato Grosso, e o Franklin Távora, Pernambuco. Ou seja, eles conseguiam, por meio de sua obra, mostrar aspectos da paisagem, dos costumes, das tradições do homem do interior brasileiro. Bernardo Guimarães ficou muito famoso com obras como O Seminarista e A Escravizaura. Visconde de Tuné escreveu uma única obra de sucesso chamada Inocência, e Franklin Távora é autor de O Cabeleira. Esses são autores classificados como regionais. Agora, se você tiver que investir num autor, invista nesse. Esse aqui é o principal autor romântico de todos os tempos. José de Alencar, autor cearense, se destacou em todas as tendências do romance romântico, escrevendo principais obras urbanas do romantismo, como Lucília e Senhora. Produziu prosa regional, como O Sertanejo. Escreveu obra histórica, como A Guerra dos Mascates e as principais obras indianistas do período, Iracema, Ubirajara e o Guarani. Então, se tem que investir em alguém, investe em José de Alencar, porque ele é autor lembrado em todos os vestibulares. Não esqueçam, um autor extremamente nacionalista. Professor, como é que eu percebo esse nacionalismo? Pela defesa que ele tinha de uma língua mais brasileira e pelo reflexo em sua obra da valorização das várias paisagens. Ele escreveu obra urbana, focalizando o litoral, escreveu obra regional, focalizando o interior, escreveu sobre o passado brasileiro e exaltou o índio como nosso herói nacional. Então, um autor versátil, um autor diferenciado, um autor de vasta obra literária, o José de Alencar, importantíssimo para a literatura nacional, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso resumo com relação ao romance romântico no Brasil, que é o que chamamos de prosa do romantismo. Essa foi nossa aula. Se gostou, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais e se inscreve em nosso canal. Falou, tchau, tchau!